Olá! Seja bem-vindo! Esse vídeo traz dicas e ensinamentos sobre como alcançar objetivos financeiros e pessoais. Inscreva-se no Lições de Sucesso. Tenha informação sobre as melhores estratégias, casos de sucesso e histórias inspiradoras para te ajudar a transformar sua vida financeira e alcançar seus maiores objetivos. Françoise Bettencourt-Meyers nasceu em uma época onde as dinastias empresariais ainda eram vistas como pilares da economia mundial. Criada no seio de uma das maiores fortunas de sua geração, logo ela entenderia que o peso da herança não era só um presente, mas também um fardo. Desde cedo, o ambiente em que cresceu foi marcado pelo luxo e pelo reconhecimento internacional da marca que sua família havia fundado. No entanto, o real desafio para ela seria encontrar seu próprio caminho dentro dessa gigantesca sombra empresarial. Na juventude, como toda filha de um império familiar, a pressão estava em fazer-se reconhecida pelo seu talento e não apenas pela herança que carregava. Em sua formação, ela desenvolveu um profundo interesse por áreas que, à primeira vista, poderiam parecer distantes do universo empresarial, como a filosofia, a literatura e até a história da arte. Mas, ao olhar mais atentamente, era evidente que esses interesses não eram uma fuga, mas uma maneira de moldar uma mente crítica e analítica que mais tarde se provaria essencial para tomar as rédeas de um negócio global. Porém, a verdadeira virada em sua trajetória aconteceu quando assumiu, finalmente, a responsabilidade de liderar o império que sua família havia construído. Muitos questionaram sua capacidade de fazer frente aos desafios que surgiriam. A marca, já consolidada como um nome forte no mercado, não estava apenas lidando com a concorrência, mas também com questões internas, como a inovação contínua e a adaptação a um mundo que mudava rapidamente. Ela sabia que, para fazer o nome da família ainda mais relevante, precisava transformar o negócio sem perder suas raízes. A velha máxima do inovar ou morrer ressoava em sua mente. Ela se lançou ao desafio com uma visão clara: o que é duradouro não é o que é confortável, mas o que é verdadeiramente relevante. Embora alguns esperassem que ela seguisse a tradição familiar e se limitasse a manter o status quo, ela se recusou a ser uma administradora passiva. A ideia de que sua maior contribuição poderia ser apenas preservar a marca foi descartada de imediato. Ela tinha algo mais em mente: evolução. E para isso, a reinvenção seria a chave. Entretanto, o caminho não foi fácil. Lidar com a complexidade de um conglomerado global não era um simples exercício de administração. Cada decisão sua era monitorada de perto. Ela não estava apenas conduzindo uma marca, mas estava também reformulando o papel de mulheres no comando de grandes empresas. Uma figura em um setor dominado por homens, ela se viu desafiada por preconceitos e ceticismo. O mercado da beleza sempre teve uma forte presença feminina, mas o poder de decisão, esse era um domínio mais restrito. Porém, a verdadeira prova de fogo veio não só das dificuldades externas, mas também das internas. Os dilemas familiares começaram a surgir, com questões de sucessão e estratégia que desafiavam a continuidade da visão de seu pai. A maior lição que a vida me deu foi entender que ser parte de algo grandioso não significa ser o maior em tudo. Às vezes, ser o mais sábio é saber quando dar espaço para o outro e aprender. Ela demonstrava uma maturidade estratégica fora do comum, que a permitia navegar pelas águas turbulentas das transições de poder. Ela sabia que, em um império familiar, o que era mais valioso do que o lucro imediato era a confiança e o respeito daqueles que a rodeavam. A questão do legado sempre foi um tema complicado dentro da empresa. A marca havia crescido de forma quase orgânica, mas o mercado moderno exigia mais que simplesmente seguir um modelo de sucesso. Inovar, diversificar e abrir novas frentes sem perder a identidade da marca foi um dos maiores desafios. A resposta estava em sua habilidade de ouvir e absorver as mudanças do mercado, de adaptar os produtos às novas demandas sem jamais perder de vista a qualidade. O segredo da longevidade é evoluir, mas nunca esquecer o que você representa. Foi um período de transição contínua. O conceito de beleza estava mudando de mãos, com novos consumidores, novas demandas e uma crescente valorização da diversidade e da autenticidade. Por um lado, o luxo e o glamour da marca ainda estavam presentes, mas ela sabia que a verdadeira chave para o futuro estava em como as pessoas se viam e se sentiam ao usar seus produtos. Não estamos apenas vendendo cosméticos. Estamos vendendo a ideia de confiança, de autoestima. Uma parte importante dessa mudança envolveu a ampliação da marca para novas áreas. Ela soube que a chave para o futuro não seria manter-se em uma zona confortável, mas lançar-se para novas frentes de atuação, como a sustentabilidade e o engajamento social. Ao liderar a companhia por meio de um compromisso com práticas mais ecológicas e sociais, ela se alinhou às demandas de um novo público, mais consciente e exigente, sem perder o foco na qualidade.
O momento de maior superação em sua jornada foi quando conseguiu unificar essas novas direções com os valores familiares e o peso de uma longa tradição empresarial. A desconfiança começou a desaparecer, a marca foi revalorizada não só pelos consumidores, mas também pelos especialistas da indústria. A empresa se expandiu para novos mercados, incluindo o digital, e se posicionou de maneira firme no cenário global. Ela, agora, tinha não só sucesso, mas uma visão consolidada de que os desafios da vida e dos negócios não são necessariamente obstáculos, mas oportunidades para crescer e evoluir. A sucessão empresarial, que poderia ter sido uma fonte de conflito, transformou-se em uma plataforma para o florescimento de um novo ciclo dentro da companhia. Os obstáculos não são barreiras para aqueles que estão dispostos a aprender com cada um deles. São apenas degraus para algo maior. Ao olhar para trás, ela percebeu que o maior legado não era o império de produtos que havia criado, mas a rede de conexões, aprendizados e, principalmente, o impacto positivo que sua liderança teve dentro e fora do mundo dos negócios. Ela soubera lidar com a pressão e usar cada experiência como uma forma de renovação, de transformação constante. Sucesso, para ela, não era uma linha reta, mas uma série de altos e baixos que permitiam um refinamento contínuo daquilo que ela representava. Um líder visionário em uma época de mudanças rápidas e profundos desafios. Ela sabia que a verdadeira chave para o sucesso era manter-se fiel a seus valores fundamentais, mesmo enquanto o mundo à sua volta se transformava. E é assim, em constante evolução, que ela continuaria a construir um futuro brilhante, tanto para si mesma quanto para a empresa e todos que confiam em sua visão. Esse é um legado de liderança, sabedoria e coragem, onde cada passo dado não é apenas em direção ao sucesso, mas também à superação das próprias limitações. Ao fim, ela soubera como transformar dificuldades em possibilidades e manter a essência de uma marca que, mais do que nunca, simbolizava a beleza que vem de dentro. Ao refletir sobre sua trajetória, ficou claro que a grandeza não estava apenas na acumulação de bens ou no crescimento exponencial da empresa, mas em algo mais sutil, mais complexo, a capacidade de transformar desafios em oportunidades de aprendizado e evolução. A forma como ela conduziu os negócios não era apenas uma questão de habilidade empresarial, mas também de resiliência humana, um reflexo de uma filosofia de vida que valorizava a adaptação e a constante reinvenção. Seu impacto no setor foi profundo. Ela não apenas manteve a L'Oréal no topo, mas também garantiu que a empresa continuasse a ser uma força inovadora, respeitada mundialmente. Mas mais importante ainda foi o exemplo que deu a outras mulheres no poder, mostrando que, com visão, perseverança e empatia, era possível ser uma líder de peso em um mercado tradicionalmente dominado por homens. Ela provou, sem sombra de dúvidas, que liderança não se baseia apenas na força da autoridade, mas na habilidade de escutar, de compreender as necessidades das pessoas e de fomentar um ambiente no qual todos pudessem crescer. Ao assumir a empresa, o que ela tinha era um legado familiar e uma grande responsabilidade. O que ela conquistou foi mais que o sucesso corporativo, foi a capacidade de redefinir o papel de uma grande marca no século XXI. A força de uma empresa não está em quão grande ela é, mas no impacto que ela tem na vida das pessoas, ela disse certa vez, e esse pensamento ecoaria em cada decisão que tomava. Mas o que talvez mais a marcasse não fosse o brilho dos holofotes ou o reconhecimento público. Em uma conversa informal, ela compartilhou: os maiores momentos de sucesso são aqueles que não são visíveis ao público. São aqueles momentos em que você se olha no espelho e vê que está fazendo a coisa certa, mesmo quando o mundo lá fora não entende o que você está fazendo. A evolução da marca sob sua liderança não se deu apenas pela inovação em produtos ou pela diversificação, mas também pela maneira com que ela gerenciava as pessoas ao seu redor. A cultura organizacional, sob sua orientação, passou a se focar ainda mais em valores que falavam diretamente ao coração das pessoas. A cultura de uma empresa é o que mantém tudo de pé quando os números começam a cair. Ela é a base invisível do sucesso, afirmou com clareza, refletindo sobre a importância de construir uma base sólida de confiança interna. Sua capacidade de inovar e expandir os horizontes da empresa não se limitava a novos mercados ou tecnologias. Ela também fez da L'Oréal um exemplo a ser seguido no que se referia à responsabilidade social e ambiental. Ao decidir focar em práticas sustentáveis, ela entendeu que o futuro da empresa não poderia se dissociar das questões globais. Isso não foi apenas uma resposta às pressões externas, mas uma convicção pessoal que ela nutriu ao longo de sua trajetória. O futuro de qualquer negócio está em como ele trata o mundo ao seu redor. As escolhas de hoje determinam o legado de amanhã. Essa visão estratégica, com um forte enfoque na sustentabilidade, começou a definir sua gestão. A L'Oréal, sob sua direção, se tornou um exemplo para muitas outras empresas do setor de beleza, mostrando que a responsabilidade ambiental e social poderia, sim, caminhar lado a lado com os lucros e a inovação.
Ela sabia que as gerações futuras exigiriam mais do que apenas produtos de qualidade. Elas precisariam ver que as empresas se importavam genuinamente com o impacto de suas ações no planeta. Ao longo de sua jornada, muitos a consideraram uma líder visionária, mas o que ela mais prezava era o título de líder responsável. Ela se recusava a seguir a simples fórmula do sucesso a qualquer custo. Cada decisão que tomava era meticulosamente analisada não apenas pela perspectiva econômica, mas também pelo impacto que poderia ter na sociedade. E assim, ela se manteve firme, sabendo que o maior desafio que enfrentaria não seria a concorrência ou os altos e baixos do mercado, mas a habilidade de manter sua visão intacta em um mundo que frequentemente tentava ditar o que seria o certo. Em suas palavras, eu nunca busquei ser famosa ou aplaudida. O que eu realmente queria era deixar algo duradouro para as próximas gerações. Algo que mostrasse que a verdadeira grandeza está na maneira como você trata as pessoas e o mundo ao seu redor. Esse pensamento era o motor de cada decisão que ela tomava, seja ao lançar um novo produto, expandir para novos mercados ou redefinir os padrões de responsabilidade empresarial. A transição de uma grande empresa familiar para um império global era repleta de obstáculos, mas a sabedoria e a estratégia que ela implementou tornaram a jornada mais leve e bem-sucedida. Por trás da liderança firme e da visão estratégica, estava uma mulher profundamente consciente de seu papel não só como herdeira, mas como inovadora e responsável, que se dedicava a manter a marca relevante em tempos de rápidas transformações. Ao olhar para o futuro, a grande lição que ela nos deixa é simples, mas poderosa. O maior legado que você pode deixar não é o que você construiu, mas o impacto positivo que você causou no caminho. Para ela, o sucesso nunca foi apenas uma questão de lucros, mas uma medida de como suas ações ajudaram a transformar o mundo ao seu redor para melhor. E, assim, sua jornada continua, sempre com uma visão à frente, pronta para os próximos desafios, e com a certeza de que a verdadeira liderança está em manter a integridade diante da complexidade do mundo em constante mudança. Sua trajetória não é apenas sobre o domínio de um império, mas sobre a habilidade de navegar pelas águas turbulentas de mudanças globais, mantendo foco em um objetivo maior: fazer a diferença de maneira significativa e duradoura. Ela, assim, se tornou não só uma líder de negócios, mas um exemplo de como a visão, a responsabilidade e a paixão podem criar um legado inquebrável, impulsionado por um compromisso constante com a evolução e o bem-estar coletivo. À medida que o tempo passou, sua visão expandiu. O mercado de beleza estava em constante mudança, e ela sabia que a inovação não seria apenas uma questão de trazer novos produtos para as prateleiras, mas de entender as dinâmicas globais que moldavam o comportamento do consumidor e as novas expectativas sociais. Mais do que nunca, ela acreditava que a L'Oréal precisava se reposicionar como uma marca que representava muito mais do que a estética externa. Para ela, a beleza verdadeira estava em abraçar a diversidade, a autenticidade e a inclusão, com foco particular na autoestima e no empoderamento. Esse ponto de virada foi crucial. Em uma conferência internacional, ela disse: a beleza que importa não é aquela que aparece nas revistas ou nas campanhas publicitárias. A verdadeira beleza está em quem somos por dentro, em como nos relacionamos com os outros e como cuidamos do nosso planeta. Com isso, ela começou a reformular a comunicação da marca, destacando não só a imagem de um produto, mas também seu impacto emocional e social. Ela queria que as pessoas vissem a L'Oréal como algo que as ajudava a se expressar, a se aceitar e, principalmente, a se empoderar. Esse movimento de empoderamento também envolveu um aspecto importante: a luta contra a superficialidade. As campanhas publicitárias começaram a mostrar uma gama mais ampla de pessoas, de diferentes etnias, idades e tipos de corpo. A diversidade é a nossa força. Ao celebrá-la, não estamos apenas nos conectando com as pessoas, estamos ajudando a criar uma sociedade mais justa e igualitária, disse ela em uma entrevista. Ainda assim, ao mesmo tempo que avançava com essas mudanças, ela nunca perdeu de vista os valores fundamentais que sustentavam a L'Oréal. Sabia que uma grande marca como a dela também tinha o poder de influenciar as normas da indústria e, com isso, de transformar o mercado de consumo de maneira mais profunda. Mudança real começa em casa, dentro de nós mesmos e dentro de nossas empresas. Se queremos impactar o mundo, precisamos começar com as pequenas escolhas do dia a dia, ela afirmou em uma palestra no final de sua carreira. Essas pequenas escolhas, essas decisões cotidianas que antes poderiam parecer insignificantes, foram o que construíram a L'Oréal do futuro. A empresa que ela deixou não era mais apenas uma marca de cosméticos, era um símbolo de mudança social, ambiental e cultural. Quando se pensa nela, é impossível não associá-la à luta por uma sociedade mais inclusiva e sustentável, onde as escolhas do consumidor e as ações corporativas se alinham a um futuro mais equilibrado. Na reta final de sua jornada à frente da empresa, ela olhava para trás com um certo contentamento, mas também com um olhar firme sobre o futuro.
Sabia que havia realizado muito, mas que havia ainda mais a fazer. O processo de transformação era constante e contínuo, como ela sempre gostava de lembrar. Não há um ponto final em uma jornada de evolução. Estamos todos em constante movimento, sempre buscando melhorar e aprender. Sua capacidade de superar desafios e de adaptar-se às transformações do mercado foi o que, sem dúvida, fez dela uma das líderes mais admiradas da história moderna. Mas o que realmente a fez se destacar não foi apenas sua habilidade de criar novas soluções ou de gerar riqueza, mas sua visão de longo prazo. Ela sabia que a verdadeira liderança se definia pela habilidade de compreender a complexidade do mundo e agir de forma ética e equilibrada. Com o passar dos anos, sua contribuição foi reconhecida não apenas no setor de cosméticos, mas também em outras áreas da sociedade. Ela se tornou uma figura pública em seu país, engajada em diversas causas sociais, políticas e ambientais, com foco particular em questões relacionadas à educação e ao desenvolvimento sustentável. Seus sucessos e sua influência são reconhecidos, mas também é importante entender que sua verdadeira marca foi a de alguém que não buscava ser reconhecida por si mesma, mas que via o seu sucesso como uma ferramenta para um bem maior. Para ela, não era suficiente ser bem-sucedida, ela queria que o sucesso fosse um reflexo de um mundo mais justo, mais inclusivo e mais responsável. Eu não construí a L'Oréal para ser lembrada por ela. Eu construí a L'Oréal para ser uma força positiva no mundo, disse certa vez. Para ela, o sucesso da empresa sempre foi uma consequência de sua visão maior, e não o seu objetivo final. Ela entendeu que a verdadeira medida de sucesso está em como você impacta as pessoas ao seu redor, como você as inspira a alcançar seu potencial e como você ajuda a transformar o mundo em um lugar melhor. E assim, mesmo quando sua história se tornar parte do passado, o legado de seu trabalho e suas ações continuará a viver, não apenas nas paredes da empresa que ela ajudou a construir, mas nas vidas que ela tocou e nas mudanças que ela provocou. Como um reflexo de sua filosofia, sua obra continua a ser um farol de como é possível, com visão e dedicação, não só ter sucesso, mas fazer do sucesso uma força para o bem. Seus feitos não foram apenas os de uma empresária bem-sucedida. Foram os de uma líder que soube inspirar outros a pensar de maneira mais profunda, mais cuidadosa e mais ética. Ela mostrou ao mundo que o verdadeiro poder está em como usamos nossas habilidades, nossos recursos e nossa influência para construir um futuro mais justo, sustentável e inclusivo para todos. Ao olhar para sua jornada, pode-se ver claramente que o verdadeiro legado dessa trajetória não está apenas nos números ou nas inovações de mercado, mas na maneira como ela redefiniu o papel de uma grande corporação no mundo moderno. Ela não apenas administrou uma marca, mas ajudou a moldar um futuro em que ética, responsabilidade social e ambiental estão entre as maiores prioridades. Sua visão de uma beleza mais inclusiva e sua insistência na importância de um impacto positivo nas comunidades demonstram que sua liderança foi muito além da gestão de uma empresa. Ela entendeu, como poucos, que a verdadeira força de um líder não está em ser infalível, mas em ser capaz de se adaptar, aprender e, acima de tudo, ensinar. Suas palavras ecoam como um lembrete de que os desafios são oportunidades disfarçadas e que o papel de uma empresa não é apenas gerar lucro, mas contribuir para o bem coletivo. O que fazemos hoje ecoa no futuro, ela disse uma vez. Essa ideia tornou-se uma bússola em sua atuação. E quando a jornada de sua liderança chegou ao fim, o que restou foi uma nova forma de pensar sobre o que significa ser bem-sucedido no mundo dos negócios e além dele. Seu impacto não se mede apenas em conquistas tangíveis, mas na capacidade de transformar vidas, desafiar normas e inspirar futuras gerações a ver o sucesso de uma maneira mais ampla, mais humanitária e mais sustentável. Ela nunca procurou a perfeição, mas, sim, um caminho de constante evolução. Em suas palavras finais, ela resumiu sua abordagem com uma simplicidade que ecoou sua grandeza. Sempre há algo mais a aprender, sempre há algo mais a fazer. O mundo é grande demais para pararmos de buscar maneiras de melhorá-lo. E assim, seu legado permanece não como um eco distante, mas como um farol brilhando, guiando aqueles que buscam um futuro mais justo, mais humano e mais belo, não apenas do ponto de vista estético, mas no sentido mais profundo da palavra. O vídeo chegou ao fim. Espero sua inscrição e comente quais pontos deverão ser abordados futuramente e nos vemos por aqui. Não perca!